Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Esse nosso programa é semanal, que acontece todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter. Nesse café de hoje, a gente vai falar sobre um método. Você tem um método dentro do seu negócio. Existe uma metodologia sua que faça com que seus clientes se conectem, comprem, tenham uma conexão contigo, queiram estar sempre... sejam fidelizados à tua marca, ao teu negócio, que eles recomendem a experiência de compra contigo, que eles valorizem aquilo que tu tá oferecendo. Se tu não tem isso no teu negócio, fica nessa live comigo, porque a gente vai falar sobre isso. No Café com as Leoas, que acontece todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, aqui nesse Instagram, tu vai pegar o teu café, fazer o teu café ali, lá pelas 8, se não toma café antes, lá por umas 8h20, e vai me encontrar na live toda terça, às 8h30. O que eu recomendo que tu faça? Venha sempre com um papelzinho pra anotar as coisas. E que tu venha sempre com o teu cafezinho para, curtir aqui com a gente. Quem nunca veio no café, me diz aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Cíntia, a galera do Cabeleireiros, a Gorete. Quem nunca teve no café, me diz aqui. Quem já teve algumas vezes, me fala também. Thay, manda a nossa mensagem aqui, por favor. Temos a Jo, a Cíntia, a Marta, Thay. Quem nunca veio, então, Cíntia, seja muito bem-vinda a este café. Hoje a nossa live tá meio estranha, meio bugada, mas vamos fazer a live assim mesmo. Então, o que acontece? A ideia aqui, toda semana, oi Ale, é passar algum conteúdo pra vocês, aplicado ao negócio de vocês, que vocês consigam conectar com a experiência que vocês vivem nesse negócio. Para fazer com que os clientes de vocês sejam muito mais fidelizados, que eles tenham muito mais conexão com vocês, que eles recomendem a marca de vocês, que eles sejam realmente pessoas que olhem para isso e que valorizem a marca de vocês. A Denise entrou agora também, a Lê. Gente, quem tá aqui e nunca esteve nessa live, recomendo que vocês peguem papel e caneta para anotar, que vocês tenham um cafezinho de vocês. Bom dia, Leoas. Então, o que acontece? E assim, se tu tá nessa live e tu acha que tem alguém que pode ser beneficiado, aqui embaixo, tem um botãozinho pra tu encaminhar a live para que mais pessoas possam ser beneficiadas com essa live. Então, se tu tem uma amiga, um parente, mãe, irmã, alguém que tá começando um negócio ou que já tem um negócio. Desculpa, gente. Eu tô com uma tosse, sabe aquelas tosses de cachorro, assim? E que essa pessoa tenha alguma necessidade, ou que ela não, eu não tô vendendo tão bem, ou que ela pode vender muito mais, que ela queira fidelizar os clientes dela, que ela queira ter um negócio voltado para a experiência do cliente. Isso é um super diferencial. Na verdade, eu nem acho que é um diferencial, acho que todo mundo precisa ter agora. Então, por exemplo, a Dani entrou agora, a Jussara também. Vamos pensar que elas estão começando o negócio delas e elas precisam fazer com que os clientes delas se conectem com elas, porque elas estão iniciando. Ou vamos pensar que, sei lá, a Jussara já tem uma loja, já tem um negócio grande e já tem os clientes, os alunos, enfim, dela. E aí ela quer que essas pessoas comprem um novo produto dela. Ela vai lançar um novo produto e ela quer que essas pessoas comprem. Se a gente olhar para isso que eu vou ensinar para vocês hoje, vai ser muito mais fácil de vocês venderem para essas pessoas. Quando a gente pensa em método, quando a gente pensa em experiência do nosso cliente, quando a gente pensa em experiência da nossa marca, como um todo, a gente tem que entender o seguinte: a gente cria coisas eternas, a gente cria um vínculo com o nosso cliente. Então, por exemplo, a Janaína entrou agora. Eu não sei qual é o negócio da Janaína, mas eu tenho certeza de que se ela olhar para isso que eu vou ensinar para vocês hoje, que vão ser principalmente, a gente vai olhar para 3 pontos aí. A Janaína vai ter resultado do negócio dela. A Janaína, assim, as pessoas, elas vão começar a falar sobre a Janaína, sobre o negócio da Janaína. E não vão falar porque a Janaína tá pedindo, mas é porque elas não vão esquecer da Janaína. Esse é a grande virada de chave de um método. Essa é a grande virada de chave de olhar para a experiência do nosso cliente. Quando a gente analisa isso, que delícia essa tosse, a gente consegue ter muito, muito, muito mais resultado no nosso negócio. Acho que vou ter que fazer nebulização, sabe aquelas coisas? Eu lembro quando eu era criança fazendo nebulização. Então, aí vocês vão me dizer, mas Cata, eu tenho, assim, principalmente, tem alguém aqui que trabalha no mercado digital? Me digam aí, se tem alguém que trabalha no mercado digital.
que vende coisas pela internet? Me digam se tem alguém. Porque assim, existe uma coisa que eu me posiciono muito diferente, tá? Eu tenho um posicionamento meio quase que, não é agressivo, mas muito diferente do mercado convencional. O que as pessoas no mercado convencional fazem? Elas dizem assim, não, tu vai começar, faz lá do jeito que der, grava o teu curso, por exemplo, e é isso aí. E aí vai fazendo e tudo mais. Esse vai fazendo pra mim, ele acontece até o segundo degrau. Por quê? No primeiro momento, quando a gente está começando qualquer negócio, a gente tem que fazer com o que a gente tem. A não ser que você tenha aí uma reserva de investimento, tipo de emergência, ou uma reserva para fazer investimento, algum dinheiro que você tem disponível para fazer o seu negócio acontecer. Se você está começando com poucos recursos financeiros, o que acontece? A gente vai fazer com aquilo que a gente tem. Deu certo, você teve resultado, a próxima etapa, o segundo degrau, é investir nesse negócio. E quando eu falo investir, eu não estou falando só em grana, às vezes também em dinheiro, mas investir na experiência do teu cliente, a experiência do teu aluno. Então eu vejo aí uma galera do mercado digital que está aí com produtos que está vendendo super bem, e essa galera não olha para a experiência do seu cliente, a experiência do seu aluno, a experiência do seu usuário, a pessoa que está comprando de você. E aí, o que acontece? Olhem a loucura, a pessoa vem, tá? Ela chega até vocês, ela compra o produto de vocês e no momento que ela compra, ela não tem uma excelente experiência na construção dela enquanto aluno. Ou seja, enquanto cliente, ela teve uma super experiência até a compra, por exemplo. Vocês fizeram um lançamento, mostraram um monte de coisa legal e tal. Comprou o produto, como aluno, ela fala assim, e vocês não olharam para os resultados, vocês não olharam para as métricas, vocês não olharam para tudo isso. E aí, o que acontece? Ela não vai fazer o curso, ou enfim, ela não vai ter o resultado. Ou ela vai ter um resultado inferior ao que ela poderia ter. Ela não vai engajar, consequentemente ela não recomenda tanto, consequentemente ela não compra outro produto, consequentemente ela fica frustrada e aí ela às vezes pode virar até um anti-cliente e é uma sequência de coisas que acontecem. Então, o que acontece? Qual é a grande sacada aqui? Desde o princípio, vocês enxergarem que olhar para a experiência do produto, do negócio de vocês, vai fazer com que durante toda a jornada do cliente ele se conecte, ele queira comprar mais, ele queira comprar de novo, ele recomende e ele tenha uma lealdade à marca de vocês. Isso faz sentido ou não? Me digam aí. Eu quero saber se faz sentido. E aí eu vou explicar pra vocês como é que eu faço isso, tá? Isso é muito importante. Eu, enquanto cliente, já comprei muitos produtos, mas não tive uma experiência que me prendeu. Exatamente. Ó, meu time. É exatamente isso que eu digo. Então, assim, ó, oi, Bru. Então, esse é uma grande, assim, eu, Catarina, tenho uma teoria, tá? Eu faço, como é que funciona aqui o meu esquema? Eu sempre faço um produto, eu chamo de MVP, o mercado chama de MVP, que é o mínimo produto viável. O que significa isso? Eu pego algo que eu acredito, eu testo, faço um protótipo disso, vejo como o meu grupo, as pessoas que estão ali reagem, vejo. Ó, Cata, falei bem de você pra minha sócia e hoje ela que mandou a tua live. Vocês entendem a capacidade de transformação de um produto que quando a gente olha pra experiência? Gente, esse é o ponto. A experiência, ela tem essa capacidade. Então, só voltando. Que bom, Bruto, tô feliz que você tá aqui. Quando a gente cria um mínimo produto viável, a gente vê o que funciona bem, a gente testa, a gente ajusta e aí escala. Essa é a minha forma de pensar. Por quê? Porque assim, eu sou muito coerente com as coisas que eu faço. Pelo menos acredito que... Não acredito não, eu sou muito coerente. Então, eu tenho pessoas que compraram de mim em 2017, em 2018, que seguem comprando ou que seguem recomendando e que, assim, eu tenho pessoas que, por exemplo, já me falaram, Cata, eu tô me organizando pra entrar na tua mentoria. Aí passa 2 anos, a pessoa entra, só que ela ficou, nesse meio tempo, ela não esfriou. Ela tá engajada com alguma coisa. E, gente, eu não sou uma exímia produtora de conteúdo, estou tentando me dedicar a ser. Eu não sou uma pessoa extremamente organizada, tenho um time que é muito mais organizado que eu hoje. No passado não tinha, era eu comigo mesma, mas eu sempre me dediquei à experiência do meu aluno, do meu cliente. Eu tenho uma máxima na minha vida que é o seguinte: dentro da minha educação direta inicial,
Hoje eu enxergo que eu vi uma educação de muita escassez. O que significa isso, tá? Nunca me faltou nada, nunca. Eu sempre tive boas condições, estudei em bons colégios, tive muitas oportunidades, eu entendo esse lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo a mentalidade que eu vivia era de muita escassez. Do tipo, de uma economia sempre. Eu acho que isso foi um reflexo de duas coisas. Eu vim de uma família de pessoas que lutaram na guerra, que viveram um momento de extrema incerteza, ou seja, independente de ter dinheiro ou não, as pessoas não sabiam se elas poderiam sair de casa para comprar comida, então era tudo muito fracionado. Então isso vem dentro do meu DNA, vieram nas gerações, né, que eu fui educada, e também tem um outro lugar no momento econômico, principalmente dos meus avós, dos meus pais, foi um momento de uma transição muito importante, né, economicamente falando. Então, a minha educação, e eu não tô julgando ninguém, eu tô dizendo só um contexto, foi de uma mentalidade de escassez. A minha avó fala pra mim até hoje, ela diz assim, o dinheiro está na mão de poucas pessoas, e ele é transferido, não existe dinheiro infinito. Ou seja, ela não acredita numa capacidade de abundância. E eu não tô julgando. Pensa, ela veio de uma família de vários irmãos que moravam no interior do Rio Grande do Sul, que não tinham condições praticamente nenhuma, ela me conta que ela tinha um caderno, né, nos anos que ela estudou, porque ela não estudou até o final, e aí chegava o final do ano, ela tinha que pagar os escritos, porque ela usava o mesmo caderno no outro ano. Então, eu entendo isso, é totalmente justificável. E o que acontece? Durante muito tempo eu trouxe essa mentalidade pra mim, só que, olhem só, nem tudo isso é negativo, porque eu tenho um valor muito importante que se a pessoa investe em mim, e eu entendo que dinheiro é um investimento muito valioso dentro da situação que a gente vive, essa pessoa, quando ela investe em mim, eu preciso dar o retorno pra ela. Esse dinheiro, ele precisa de alguma forma ser multiplicado dentro do retorno que eu vou dar para ela através do meu conhecimento. Obviamente, ela precisa fazer a parte dela, sozinha eu não faço nada. Mas eu tenho muito esse lugar de... gente... tosse. Isso já faz parte do conteúdo para vocês entenderem, tá? Então, quando a pessoa investe em mim, o tempo dela e o dinheiro dela, eu tenho uma máxima na minha vida que eu tenho que dar retorno para essa pessoa. A única coisa que eu entendo se ela não fizer a parte dela, não posso fazer nada. Mas se ela fizer a parte dela, ela vai ter muito resultado. Então, isso faz com que eu tenha muita preocupação com as pessoas que compram de mim. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui. Então, muitas vezes eu não me preocupo com o resultado financeiro da coisa. Isso, inclusive, eu já fui até um pouco criticada nesse sentido. E eu acho, sim, que eu poderia estar num patamar muito maior se eu não tivesse essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, patamar no sentido de vendas dentro do mercado digital. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que todo mundo que tá comigo hoje, a minha capacidade de venda de alto ticket, porque se tem um negócio que eu sei fazer é vender ticket alto. Isso se dá muito à minha coerência com esses valores e com a minha forma de entregar. Então, eu não sou a pessoa dos milhares de clientes. A gente tem uma estratégia aí que a gente tá rodando para buscar esse lugar, porque eu acredito que o meu método aplicado à vida e aos negócios de mais pessoas podem sim ajudar essas pessoas. Então a gente está entendendo uma maneira de multiplicar esse método dentro de uma estrutura acessível para o mercado. Mas hoje o que eu sei fazer de melhor é conversão de ticket alto. Eu sei fazer isso. Essa semana, por exemplo, eu, assim, no boca a boca, fechando mentorias, a gente vendeu mais de 20 mil reais. Ou seja, eu sei fazer isso. Mas eu sei fazer isso porque eu tenho muita... E aí já vão prestando atenção. Muita segurança naquilo que eu tô falando. Eu já lapidei esse meu processo. Gente, se eu pegar horas de tempo de atendimento, eu já fiz muito tempo de atendimento. Mas pensa em muito tempo de atendimento. Ou seja, eu fui lapidando e, gente, só uma coisa. Quando eu comecei, vou pegar o caso de mentoria, tá? A gente tem aqui a Megex, que é a nossa mentoria de gestão e experiência. Quando eu comecei, lá no passado, eu fui lapidando esse produto.
Quando eu comecei a fazer mentoria, tá? As minhas primeiras mentorias, elas custavam... Deixa eu me lembrar. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errada. Mas se eu não me engano, era R$97 o mês. E 67 para quem já era minha cliente de alguma outra coisa. Isso foi em 2019 ou 2018, não me lembro. 67 para quem já era, tipo, já tinha feito alguma coisa comigo e 97 para pessoas novas, tá? Hoje, esse mesmo produto, ele custa R$24.000 o ano. Ou seja, de 97, a gente fez uma mensalidade, a gente transformou numa mensalidade de 2.000. Por que isso acontece? Não é porque eu faço nenhuma manipulação, eu sou muito anti isso. Não é porque eu faço nada de extraordinário. É porque existe uma validação de um método, existem pessoas conectadas com esse método, existe uma solução que eu ofereço dentro de uma atmosfera de valores. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó, a Dani falou, experiência é tudo. Óbvio, isso a gente fala sempre. A impressão que eu dei é que fica registrado em algum lugar emocional e pessoal. Não é a impressão que tu tem, isso é verdade, fica mesmo. Esse investimento precisa frutificar de alguma forma dentro dela. Você entrega e se preocupa muito com as suas alunas mentoradas. É surreal a sua entrega. Então, isso acontece porque existe uma sinergia, existe uma conexão, existe uma troca. Aquilo que eu faço existe, assim, quando eu construo coisas dentro desse negócio, eu penso muito mais no meu cliente. Agora eu vou explicar pra vocês como é que eu faço isso, tá? Isso é uma coisa muito importante. E dentro do PDF vocês vão receber esse resumo, tá? Normalmente, as pessoas elas olham para aquilo que o cliente quer. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu gostaria de ter R$1 milhão, eu gostaria de ter uma casa na praia, eu gostaria de... Normalmente as pessoas, elas olham, prestem atenção nisso, principalmente para as necessidades do cliente e o que elas têm, e o que esse cliente tem em relação, principalmente a desejos financeiros. A gente tem muito esse lugar, tá? Sejam bem-vindas, Giza, Mila, Mônica. E o que acontece? Dentro do meu método que eu acredito, eu olho sempre através de um outro prisma. E na minha opinião, é o melhor dos prismas. Esses dias eu tava na minha terapia, e aí na minha terapia, isso vale inclusive pra vocês. Eu tenho uma listinha de coisas, tá? Que é assim, coisas que eu quero falar pro meu terapeuta, coisas que eu não quero falar, mas sei que preciso, coisas que eu não preciso falar, mas eu quero, e coisas que de jeito nenhum eu quero falar, mas sei que são fundamentais. O que acontece? As coisas que de jeito nenhum eu quero falar, mas são fundamentais, cara, são aquelas coisas que eu quase que falo fechando o olho, assim, eu digo, porque eu sei que aí que estão os meus maiores problemas. Hoje eu faço isso porque eu já passei por algumas fases de autoconhecimento e eu sei, assim, tem muito pela frente, mas eu já sei mais ou menos onde é que estão aí os meus maiores BOs. E aí, claro, na terapia a gente vai desenvolvendo. Gente, pra quem entrou agora, eu tô com uma tosse terrível. Estou tomando xarope, porque essa mudança de temperatura, um dia quente, um dia frio aqui em Porto Alegre, um horror. Então, o que acontece, gente? Presta atenção. Sejam bem-vindas a Lê, Vanilda, Cândida. Vamos supor que a Cândida, aí ela vai falar o seguinte, Cata, vamos pensar nesse mesmo processo, tá? Aquilo que eu não quero falar, mas sei que é importante, é aonde estão as grandes dores do cliente de vocês. E é através disso que vocês precisam, através desse prisma que vocês precisam olhar. Por quê? Nossa, a gente vai fazer uma estratégia de marketing para engajar através das dores da pessoa e não sei o que, vai ser incrível. Não. Eu sou super anti isso, mas quando eu entendo o que dói na pessoa, onde é que o bicho pega pra ela, eu consigo entregar muito mais resultado. Quando eu chego na terapia falando, isso me dói muito, eu não quero falar sobre isso, mas eu sei que isso precisa ser falado, quando eu saio da minha terapia, a minha cabeça tem muito mais resultado
E aí eu fico, né, processando aqueles resultados ao longo da semana, do que no momento em que eu não falo o que eu preciso falar, e aí eu entro num outro assunto paralelo, e eu sei que aquele assunto é um assunto, assim, não que seja desnecessário, mas um assunto que não é o que tá pegando. Vocês já perceberam isso? Quando eu falo sobre aquilo que tá pegando mesmo, eu tenho muito mais resultado. Ou seja, eu quero que vocês vejam aqui, dentro do produto, dentro daquilo que vocês oferecem, o que dói no cliente de vocês? O que faz com que esse cliente, ele não, assim, por exemplo, vou pegar aqui no meu caso, tá? Eu sei que principalmente a galera do mercado digital, quando me contrata, são pessoas que entendem, aí tem a questão de nível de consciência e tal, mas elas entendem que, de alguma forma, o cliente delas não tá tendo muito resultado. Não tá conseguindo assistir às aulas, não tá conseguindo... Tá com dificuldade em ter resultado. Essa pessoa, quando ela me chama, quando ela me contrata, ela tá perdendo muitas vendas. Então a pessoa chega até ela, só que às vezes a pessoa não converte, ou a pessoa compra o produto, depois de um mês ela não faz, ou a pessoa diz, comprei o da fulana porque era R$50 mais barato. Então ela tem uma grande dificuldade de fidelizar esse cliente. O que acontece na prática, a dor dela cara, eu não sou o suficiente. As pessoas não querem comprar de mim. Eu não tenho nenhum diferencial. Ninguém me escuta. A minha principal cliente dentro desse processo não é aquela pessoa que diz assim, nossa, eu vou contratar a Catarina porque eu quero ter, sei lá, 100 mil seguidores. Ela quer me contratar porque dos 5 mil que ela tem, ela não consegue vender pra ninguém. Dos 5 mil que ela tem, ninguém responde ela. Ou as pessoas compram dela, mas não continuam fazendo. Ou as pessoas compram dela, pagam o primeiro mês e não pagam o segundo. Ou as pessoas compram dela e não entregam nenhum resultado. Na hora de pedir depoimento, ela não entrega nenhum... As pessoas não querem gravar depoimento. Aí ela pensa, a dor dela ninguém grava um depoimento pra mim. O que eu tô fazendo de errado? Será que meu trabalho é bom? Será que eu sou suficiente? Onde será que eu tô errando? Por que fulano acontece isso e comigo não dá certo? Eu mapeio muito mais as dores dessa pessoa. Eu busco entender, e é isso que vocês vão fazer com o cliente de vocês. Vocês vão buscar entender quais são as dores dessa pessoa. O que dói nela? O que faz com que ela chegue em casa? O que se ela fosse fazer terapia, o que ela não gostaria de falar, mas é necessário? Vocês estão entendendo? Ó, por exemplo. Ó, Rangel Corretora de Imóveis. Vamos supor que ela tenha... Eu acredito que ela venda imóveis, né, gente? Vamos supor que ela tenha uma super dificuldade. A pessoa chega, vai lá ver os imóveis com ela, mas depois não responde o WhatsApp. Poxa, por que essa pessoa não me responde meu WhatsApp? Aí eu entro em contato, eu ofereço de novo, ela não me responde. Vamos supor, tá? A dor dela é que, por exemplo, as pessoas que deveriam responder não respondem. Quando a gente mapeia as dores do nosso cliente, quando a gente, né, entende o que dói nele, quando a gente analisa quais são as etapas aí que dificultam esse processo, é muito mais fácil a gente desenvolver o nosso próprio método. Gente, me digam aí se tá fazendo sentido. Deixa eu dar oi pra vocês que entraram agora. A Jéssica, a Ju, a Gabi. Me digam aí se tá fazendo sentido pra vocês. Vocês estão muito quietas. Mapear as nossas dores. Aliás, isso é importante. Mapear as dores do nosso cliente, que muitas vezes são dores que a gente também tem. Isso faz com que todo o nosso modelo de negócios ele seja muito mais focado em gerar resultado do que qualquer outra coisa. Ó, durante o tempo que fiquei desempregada, eu comecei a vender cosméticos e nem as minhas amigas compravam. Eu me questionava muito em como eu estava me posicionando. Uma coisa importante, tá, gente? Deixa eu falar um negócio. Eu não vendo pra amigo.
Não é que eu não vendo pra amigo. Eu já tenho várias amigas que compraram de mim, mas o meu objetivo não é vender pra meus amigos. O objetivo dos meus amigos é serem meus amigos. Às vezes a gente começa, né, um negócio e aí a gente tem a ideia de que as pessoas, elas precisam... eu vou começar a oferecer primeiro nas minhas vizinhas, para as minhas amigas mais próximas, para minha família e tal. E o que acontece? Se essa pessoa tem as dores, né? Por isso que vocês vão listar as dores de vocês. Então, o primeiro passo. Se essa pessoa tem as dores que o produto de vocês, que a solução de vocês oferece, aí faz sentido vocês oferecerem para ela. Senão, não faz sentido nenhum. A gente tem que entender que o nosso negócio, ele não é feito para todo mundo. Ele é feito para ajudar um seleto grupo de pessoas que têm determinadas dores. Por isso que o primeiro passo de vocês é entender quais são as dores do negócio de vocês. No segundo ponto é como que eu ajudo ou como que eu resolvo. Gente, só vou abrir a janela para entrar um vento. Como que eu ajudo ou como que eu resolvo o problema das pessoas que compram de mim ou das pessoas que têm essas dores. Se a pessoa tem uma dor... Deixa eu abrir isso aqui. Como é que eu resolvo esse problema dela com aquilo que eu ofereço? Faz sentido isso pra vocês? Então, primeiro ponto, eu listei as minhas dores, as dores do meu cliente. Segundo ponto, como que eu ajudo ou como que eu resolvo esse problema dela. E aí eu vou entender, dentro daquilo que eu faço, como que aquilo que eu faço resolve o problema que essa pessoa tem. Vamos supor que a Nath que entrou agora, ela, sei lá, vamos pensar, ela vende, sei lá, cursos de organização pessoal, tá? De organização de casa, ela é personal organizer, exemplo. E aí ela vende um curso de personal organizer, beleza. No momento em que ela vende esse curso, a pessoa que é um possível cliente dela, né? As dores da pessoa que vai comprar dela eu não consigo me organizar. Pode ir. Tchau, Kelo. Vai lá na vovozinha. Eles estão saindo. Foram. A pessoa que vai comprar o curso da Natália, por exemplo, é uma pessoa que as dores dela são: eu não consigo me organizar. Vocês querem ver que o Pedro vai voltar porque ele esqueceu de um negócio? Eu não consigo me organizar. Deixa eu voltar aqui. As dores dessa pessoa vão ser essas. Então, o produto da Natália vai ser: organize a sua casa em, sei lá, 30 minutos. O que eu vou fazer é ajudar essa pessoa a organizar a casa dela, por exemplo. O que eu vou fazer é ajudar essa pessoa a se alimentar melhor. O que eu vou fazer é... E aí, vamos pensar que vocês têm um produto físico, tá? Vamos supor que a Priscila, tá? A Priscila, ela vende bolo, tá? Vamos supor que ela venda bolo. A dor da pessoa é: o meu filho vai fazer aniversário. E a dor não necessariamente é uma dor, assim, tá? Mas o meu filho vai fazer aniversário e eu preciso de um bolo pra ele. A Priscila, ela vende bolo. Então, como é que eu ajudo e resolvo pra essa pessoa? Eu vendo bolo. Eu tenho uma solução que é vender bolo para essa pessoa, para que ela tenha, no aniversário do filho dela, um bolo para cantar parabéns, por exemplo, tá? Então, o primeiro ponto é: eu entendo as dores desse meu cliente. Na sequência, eu entendo como é que eu resolvo essas dores, como é que eu ajudo essa pessoa. E aí, gente, o terceiro ponto é eu entender o seguinte: eu ajudo, vamos supor, vendendo bolo. Mas qual é o meu grande diferencial? A partir desse diferencial, a gente estrutura o teu método. Pensando: dores, como é que eu ajudo? Porque assim, qual é a dor do meu cliente? Vamos supor, dentro de um... Vamos pegar um exemplo clássico do mercado digital. A dor dela é: eu não consigo emagrecer.
A solução que a pessoa tem um produto de emagrecimento. Dor, solução. Como ajuda. Agora vem o diferencial. Dentro de tantas pessoas no mercado ensinando, dor, solução. Tem, sei lá, 1 bilhão, vamos pensar, tá? Tem 5 milhões de pessoas com essa dor aqui, tá? Dentro dessa dor tem 500 pessoas ofertando uma solução, tá? Dentro dessas 500 pessoas, como é que eu crio o meu diferencial? O que faz com que eu seja eu? O que faz com que esse grupo de pessoas, ao comprar o meu produto, se conecte porque eu tenho um grande diferencial? Através desse diferencial é que eu vou pensar nas experiências do meu cliente, do meu produto, do meu negócio. Tudo isso vai estar embasado nisso. O meu método, ele não tem que ser uma solução para todo mundo. Ele tem que ser uma solução para, dentro desses 5 milhões de pessoas que tem essa dor, o grupo seleto que se conecta com as pessoas, com o meu diferencial, e aí tá relacionado aos meus valores, a minha forma de ver, blá, 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 blá. Essa galera aqui, que tem essa dor, essa galera que tem essa dor, que busca essa solução, quando eu mostro quem eu sou e o que eu faço e como eu faço, eu soluciono essa dor através de uma metodologia que é minha. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Me digam aí se vocês estão entendendo. Se tá fazendo sentido aí pra vocês. Sim, não, mais ou menos, depende. Essa tosse tá me matando. Ou seja, sim, maravilha. Quando a gente fala de método, exatamente. Só que muitas vezes, deixa eu até explicar pra vocês. A intimidade, gente, é só o nariz uma na frente da outra aqui, beleza. Só que a maioria... Então, a Dani fez uma pergunta muito boa, muito sentido, mas o que faz esse cliente ficar? Bom, vou trazer exemplos da vida real, tá? Vamos supor que, sei lá, eu vou sair com um grupo de amigos. Eu tenho um grupo de amigos. E esse meu grupo de amigos, eles adoram ir, sei lá, pra festa, e daí bebem e se divertem, e enfim, voltam até altas horas. E aí, ao mesmo tempo, existe um grupo de amigos e tal. Esse grupo de amigos volta sempre tarde pra casa. Só que esse grupo de amigos, eles têm a forma de viver a vida deles. Eu, Catarina, quando eu vou estar com esse grupo, eu tenho que entender se a forma que eles vivem essa vida se conecta comigo. Porque senão eu vou ser a pessoa que vou sair com eles e meia-noite eu vou estar indo embora. Isso não é verdade, tá, gente? Eu sou a pessoa do rolê. Mas, como é que a gente faz esse cliente ficar? A gente tem que entender se a nossa forma... A gente tem que ser muito coerente com quem a gente é. Porque esse cliente, ele vai ficar... E assim, não achem que o cliente de vocês tem que ser igual a vocês, não é isso? Mas os valores têm que ter alguma similaridade. O que é importante para vocês, se for importante para o cliente, vai ter uma sinergia. Por exemplo, eu, Catarina, aqui, eu valorizo muito a questão da família. Tipo, pra mim, principalmente assim, eu sou casada, tá? Desde sempre, pra mim, o relacionamento é um dos grandes pontos diferenciais da minha vida. Eu acredito muito nisso. E eu não tô dizendo que todo mundo tem que casar e tudo mais, mas eu acho que no momento em que eu casei, que eu me juntei e tal, minha vida teve muito mais sentido. Principalmente da forma individual. Eu comecei a me entender muito mais. Isso impacta muito dentro do meu negócio, porque eu falo sobre isso. Então, pessoas que buscam, ou que têm essa mesma realidade, ou buscam uma realidade similar, elas têm uma conexão. Elas enxergam que aquilo que eu faço e vivo tem alguma relação com as coisas que elas fazem e vivem ou querem viver de alguma forma. E assim, no meu caso, tá? A gente tá falando de um produto que tem muita relação com a minha vida pessoal. Eu misturo muito isso. Vamos supor, se você é, sei lá, se você é nutricionista, tá?
o que acontece na tua vida pessoal não necessariamente vai impactar o teu cliente. Mas vamos supor que tu é uma nutricionista que comunica as coisas na internet. Que tu tem um perfil de comunicadora no Instagram e tu vai comunicar as coisas. Tu vai dividir alguns aspectos, né, do teu negócio e tal, e relacionar com experiências da tua vida pessoal. É muito provável que, se tu compartilhar algumas coisas da tua vida pessoal e existir um grupo que tenha sinergia e busque coisas similares, essa pessoa vai se conectar contigo. E se, olhem a sacada, e se o teu produto for um reflexo dos teus valores, inclusive que tu vive na tua vida pessoal e que tu comunica o tempo todo, quando a pessoa entrar nesse produto, ela vai entender que existe uma continuidade e aí ela vai continuar se conectando com aquilo. A Dani falou, eu mesma já comprei muitas coisas e não dei continuidade. Então, aí tem alguns pontos, tá? Existe a maturidade do produto, do desenvolvimento, e existe a maturidade do cliente. Quando tu comprou esse produto, eu também já comprei produto e não dei continuidade. Tem vários motivos. Às vezes o produto não nos engaja. E aí tem várias formas de engajar, tem essas questões de gamificação, de conexão e tudo mais. Mas às vezes, a gente não tá pronta para aquilo ali. Existe uma coisa que eu tô fazendo muito, que é eu só compro um produto novo quando eu concluir o antigo. Isso me ajudou bastante. E, por exemplo, dentro dos meus produtos, tá dentro do Nasce, que é o meu curso hoje. O Nasce, quando a pessoa compra ele, o primeiro módulo, ela já tem toda uma estrutura de estudo. Então, durante todo o curso, ela é convidada a pensar no estudo. E aí existem, assim, uma organização para engajar ela. Isso significa que ela vai estar extremamente engajada, oh meu Deus? Não, mas é um dos princípios que eu uso pra buscar esse engajamento. Porque eu quero que ela tenha um resultado no produto. Por exemplo, uma coisa que eu faço, tá? A gente tem, a cada 15 dias, nas terças à tarde, o experienciamento. Inclusive, para quem é do NUI, hoje à tarde a gente tem experienciamento, tá, gente? Hoje às 15 horas. Vocês receberam no e-mail de vocês, mas se alguém por um acaso não recebeu, a gente tem 15 horas no nosso experienciamento hoje. Que é o nosso encontro da minha comunidade de leoas que tá dentro do NUI, Nasce uma Empreendedora. Essa galera, como é que... uma estratégia para engajar essas pessoas, tá? A gente aqui dentro tem as catacoins. O que significa isso? São moedas que a gente vai... a pessoa vai juntando, é o nosso dinheiro aqui dentro. E no momento em que ela junta as coins dela, que ela vai juntando as coins, ela recebe benefícios. Então... tem alguns benefícios, tal, que ela recebe, tem alguns valores que ela pode trocar em valor de tipo, ela vai ter que pagar tal coisa. Se ela junta as coins dela, ela pode usar isso ela vai comprar um produto, ela tem uma bonificação e ela paga mais barato no produto, enfim, tem várias coisas. Como é que ela recebe essas catacoins? Por exemplo, nesses encontros de experienciamento, no início do encontro eu falo a palavra inicial, uma palavra inicial. No final do encontro eu falo uma palavra final. No momento em que a pessoa pega as duas palavras, ela tem um formulário, ela responde lá as duas palavras, ela vai receber as coins dela, ela vai pontuar nas coins dela. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando um estímulo para ela estar comigo. Nossa, Catarina, mas a pessoa tem que fazer por ela mesma. Gente, a pessoa tem que fazer por ela mesma. Mas as pessoas, elas vivem, elas tomam banho, elas dormem, elas transam, elas leem livros, elas assistem Netflix, elas cuidam dos filhos, elas trabalham, milhões de coisas acontecem na vida da pessoa. Eu preciso encontrar formas de estimular essa pessoa a ter o resultado que ela precisa. E muitas vezes estudar não é gostosinho o tempo todo. Então eu preciso mostrar pra ela que o estudo é um caminho para o resultado que ela quer ter em relação à experiência do cliente dela, em relação ao negócio dela. Quando ela entende isso, ela tem muito mais ação. Então, a grande sacada aqui não é criar... nossa, todo mundo tem que se conectar comigo. Não tem que se conectar todo mundo comigo. Mas quem estiver comigo vai estar extremamente engajado. Porque dentro do meu diferencial, das experiências que eu pensei no meu negócio, eu penso nessa pessoa. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso café. O nosso café, ele foi pensado para a nossa comunidade. Por quê? Primeiro, a gente tem o café com as leoas. Tcharam! Nós temos o café com as leoas. Quando a gente tem o café com as leoas, o que acontece nesse café? A gente entrega conteúdo. Eu entendo que o café, muitas vezes, ele é um
como se fosse, não é um divisor, mas assim, ele é um estímulo pra gente começar o dia. Eu trago muito essa narrativa do café. Então eu pensei e desenvolvi o meu próprio café para que as pessoas que estão comigo estejam na mesma atmosfera. Olha que maravilha esse. Então, o tempo todo eu tô fazendo isso. O tempo todo eu tô mostrando para as pessoas essa atmosfera. E eu tô criando soluções que essas pessoas queiram comprar de mim. Não porque eu sou a melhor pessoa, mas porque aquilo que eu ofereço é a solução para aquela dor que elas têm e elas se conectam com quem eu sou. Eu não sou uma mulher perfeita, muitíssimo pelo contrário. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que acorda. Eu tenho uma mentorada, a Paola, gente. Ela tá sempre linda. Ela acorda toda linda, arrumada, maravilhosa, não sei o quê. E é engraçado porque ela foi desenvolvendo algumas coisas, assim. Tem até um antes e depois dela e eu acho muito legal, assim. Ela fala assim, ela me mandou um direct, antes da tua mentoria e depois. E é realmente isso. Não que, assim, ela tem dentro dela uma energia e pra ela a beleza é um fator extremamente importante. Então é natural pra ela. Ela acorda, ela tá sempre com batom vermelho. Ela é maravilhosa. Isso é natural pra ela. Pra mim não é natural acordar todos os dias. Dentro da minha cabeça, eu entendo que me arrumar é uma perda de tempo. Por mais que não seja, tá, gente? Eu acho incrível. Mas existe uma crença na minha cabeça de que eu vou perder tempo me arrumando. Tipo, eu penso isso, tá? E eu sei que é errado. Então, só que, gente, a Paula, ela tá sempre linda, maravilhosa, arrumada. Isso é uma verdade na vida dela. Eu não consigo. Tem dias que vocês vão me ver aqui toda arrumada, toda tchararã. Ao mesmo tempo, tem dias que vocês vão me ver aqui, tipo, bom dia. Vocês vão me ver aqui, tipo, assim. Por que isso acontece? Por que exatamente isso acontece? Porque essa sou eu. Por mais que eu gostaria de ser algo diferente, eu posso até me desenvolver aos poucos, mas eu mostro a minha verdade. O café com as leões acontece aqui da cozinha da minha casa, ó. Tem a geladeira, tem o micro-ondas, tem o negócio do café, acabei de fazer café, tem o filtro d'água e tal. Eu trago isso. Pra mim é um café como se a gente tivesse, como se vocês estivessem aqui na minha frente, na minha casa, tomando café, a gente estivesse conversando. A ideia desse conteúdo não é ser dentro de um estúdio produzido e eu toda arrumada. Muitas vezes, inclusive, eu tô com a cara da... Sim, eu pego, acordo, prendo o cabelo assim e venho, bom dia, café com as leões. Isso... Eita. Gente, pra quem não sabe, eu tô fazendo transição capilar. Vocês querem ver? Olha só. Cadê? Ai, não dá pra ver aqui, ó. Aqui tem um Ruft. Já tá assim, ó, uns 4 dedos. E é um desafio, gente. Um desafio fazer essa transição capilar. Inclusive, quem tiver dicas de transição capilar, me ajude. Mas assim, o que eu tô falando? Essa sou eu. E assim, isso é engraçado, tá? Às vezes eu encontro uma aluna, mentorada, pessoa que me segue e tal. E, gente, lembrando que eu sou uma pessoa bem pequena nesse Instagram, tá? Eu não sou ninguém, assim. Eu encontro as pessoas na rua ou em algum lugar e tal, e eu sempre falo, gente, vocês podem me encontrar um dia toda arrumada, força lindona, vale muito a pena. Eu sei, é só um processo. E vocês podem me encontrar na mesma semana que vocês vão dizer, meu Deus, tem certeza que é você, pequena mendiga? Porque às vezes eu ando assim, ó, na derrota. Só que essa sou eu. Eu não posso criar algo que não seja eu. Me dói muito. E assim, não é que... É só tomar cuidado, tá, gente? Existe também um cuidado que eu quero fazer um disclaimer aqui. Existe um pouco, na minha opinião, de respeito às coisas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um curso, se eu vou fazer uma aula, aula, não uma live de manhã com esse intuito de um café da manhã, mas uma aula de tarde e tal. Obviamente, eu busco toda uma estrutura pra isso. Então, eu vou pro escritório... Eu tenho uma câmera com uma qualidade maior, eu tô numa postura diferente e tal. Eu tenho muito respeito ao que eu faço. Se a gente vai fazer uma sequência de aulas para fazer um lançamento de algum produto, eu me preocupo muito com a estrutura das aulas. Tudo isso eu me preocupo bastante, tá? Não é que eu não me preocupo, muito pelo contrário, eu me preocupo muito. Agora, eu sou eu de verdade. Eu não crio algo. Por exemplo, a não ser que eu esteja muito dentro de uma situação muito específica, vocês nunca vão me ver com muitos acessórios e muitas coisas muito marcantes. Eu sou uma pessoa muito neutra na forma de me vestir. Eu uso sempre cores
estampas lisas, eu não sou aquela coisa cheia de estampada. Eu não uso muita maquiagem pesada, eu não uso muitos acessórios grandes. Eu tô normalmente sempre com uma borrachinha de cabelo no pulso. Eu sou essa pessoa. Eu não uso relógio normal, eu só uso esse aqui porque me ajuda muito. Então, o que eu tô dizendo pra vocês? Dentro de tudo que eu faço, tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí. Grande parte, eu faço com que a pessoa se conecte com quem eu sou pra entregar pra ela o que ela precisa. Porque eu sei as dores que ela passa. Então, quando eu entendo as dores que ela passa, eu consigo entregar pra ela uma solução muito melhor. Só que ela se conecta muito com aquela pessoa que eu sou. E isso é um grande diferencial. Quando a gente fala de método, quando a gente fala de ser, assim, eu acho que o grande ponto de um método é você entender primeiro quem você é. Porque, vamos pensar principalmente no nosso caso, tá? Ou produto digital, ou pessoas que estão começando a empreender, pessoas que você faz muito parte do seu negócio, tá? Não tô falando de uma indústria, de uma multinacional e tal, tô falando de uma empresa que tá iniciando. Nesse lugar aqui, você faz muito sentido no seu negócio. Ele vai ser muito... Ele vai ser replicado muito com os seus valores. E isso vai ser um grandíssimo diferencial. Grandíssimo diferencial. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que não vai existir solução que conecte se vocês não olharem pra vocês. Eu acho que as pessoas falam muito assim, né? Porque deixa eu até... Deu. As pessoas falam muito assim de, siga tal fórmula, faça tal coisa, pense de tal jeito, faça não sei o quê. Eu acho que tudo que a gente faz, sendo quem a gente é, tem muito mais resultado do que fórmulas prontas. Eu acho que quando a gente coloca a nossa verdade naquilo que a gente faz, a gente tem muito mais resultado. Hoje eu tô com... Assim, eu tô criando um produto de experiência, né? Hoje a gente tem o Nasce. Inclusive, eu recomendo que se você não é minha aluna e você queira entrar no produto de experiência, você faça o Nasce antes, porque ele vai ser a grande base desse produto de experiência. E eu tô desenvolvendo esse método, né? Assim... E eu comecei primeiro a tentar entender as fundamentações teóricas da minha cabeça. Como é que foram as referências que eu buscava e tal. E chegou uma hora que eu falei, peraí. Existem várias coisas que são princípios que eu criei através das minhas vivências. Não tem uma teoria dentro de um livro e tal. Então, não tem como eu criar algo, referenciar algo que muitas vezes são as minhas próprias vivências. Ou seja, o meu método, hoje, ele é muito mais... Faz muito mais parte do que eu vivi do que de uma referência bibliográfica. Só que o mundo inteiro te ensina a olhar para a referência bibliográfica. O mundo inteiro te ensina a seguir os passos A, B, C, D, E, F, G. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Eu digo isso desde que eu comecei. O meu processo de mentoria, ele é um processo que não é gostosinho muitas vezes. As pessoas me pagam pra sofrer. Não. O que acontece? Tudo que eu faço, e isso às vezes até incomoda algumas pessoas que não entendem, eu não vou te dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. E dói ensinar a pescar. E é difícil aprender a pescar. Só que no momento em que eu te ensino a pescar, olhem essa virada de chave. No momento em que eu te ensino a pescar, depois disso, eu posso até ter o prazer em te dar o peixe. Mas tu aprendeu a pescar. Ou seja, pensando em mentoria, pensando em desenvolvimento, eu ensino as minhas alunas e mentoradas a desenvolverem a inteligência para pensar. Eu quero que vocês aprendam a pensar, aprendam a entender como é que as soluções vêm, para que a partir disso, vocês não precisem de mim. Mas que vocês talvez queiram estar comigo porque eu posso dar um peixe a mais. Mas sem mim vocês sabem pescar.
Porque a maioria das pessoas no mercado digital cria um vínculo emocional. Cria um vínculo de próximo passo. Ou seja, aqui tem um produto, mas tu não teve a solução, peraí que no próximo passo tu vai ter. E aí a pessoa nunca tem solução nenhuma. Ela é sempre uma constante, assim, é sempre uma sensação até de ansiedade, porque no próximo produto vai ter a solução, porque no próximo produto vai ter a solução, porque no próximo produto vai ter a solução. Ó, eu nunca pensei tanto na minha vida como tenho feito nos últimos 3 meses. A Alessandra tá na minha mentoria. É exatamente isso, gente. Por que a gente faz? Por que eu faço vocês pensarem? Porque no momento que eu faço vocês pensarem, eu crio uma inteligência na cabeça de vocês. Eu ajudo vocês a desenvolverem isso. E aí é muito legal, porque eu tenho alunas e mentoradas que vêm depois de 3 anos e me falam, Cata, cara, eu tô usando muito isso. Tipo, a pessoa, vocês entendem que ela se conecta comigo? E aí, muitas delas ficam, não porque elas precisam, mas porque elas querem dar um próximo passo. Mas elas já deram vários passos. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade em pensar nome de produto. Pra mim é algo muito fácil. Mas não é porque a Catarina é incrível. Não. Só que eu fui estimulada de várias formas a, assim, tudo que eu olho, eu penso em experiência. Cada vez que eu vou em algum lugar, seja no supermercado, sei lá, eu vou abastecer o carro, eu vou viajar para algum lugar, eu vou na farmácia, não importa o que eu faço. Eu olho e vejo onde é que eu vou ter ideias. O que eu posso tirar disso? Quando eu faço esse movimento, eu crio uma caixinha de insights. E aí, em algum momento, eu uso isso. Faz sentido isso pra vocês? Gente, eu já vou falar a nossa senha pra vocês pegarem o PDF. Então, entender o teu método é olhar pra vários desses pontos que eu falei pra vocês. Entender quais são as dores desse cliente. Como é que eu ajudo ele e qual é o meu diferencial. Essa vai ser a base pra vocês entenderem o método de vocês. Faz sentido? Ó, pra vocês entenderem, tá? Vocês vão receber lá no nosso canal, a gente tem um canal no Telegram, tá? Lá nesse canal, quem não tá no canal, vai na minha bio e se inscreve no canal. Tem ali Café com as Leoas, vocês vão poder se inscrever. Neste canal, a gente vai mandar o PDF da live de hoje. Só que esse PDF tem uma senha. Então, se você só tiver o PDF sem ter a senha, você não vai conseguir acessar ele. A senha dessa semana é diferencial. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa senha, vocês vão anotar a senha. Vocês vão ir lá no canal do Telegram. Quando a gente mandar o PDF, que vai ser assim que eu acabar a live, vocês vão colocar diferencial. Vocês vão conseguir abrir esse PDF e pegar o resumo da live de hoje para que vocês possam, inclusive, preencher o exercício da live de hoje. Beleza? Então, esse é o nosso processo. Quem não tá, vai na minha bio no Instagram e e busca o Café com as Leoas, se inscreve ali e vocês vão cair no canal do Telegram. E no momento que vocês se inscrevem, vocês são avisadas toda semana das lives, tá? Então semana que vem e tal, todas as semanas vocês vão ser avisados das lives. Beleza, minha gente? Fez sentido pra vocês o nosso papo de hoje? Me digam aí. Vocês gostaram? Tão felizes? Tão animadas? Me digam aí. A senha é diferencial. Beleza? Ajudei vocês. Me digam aí se eu ajudei vocês, se foi bom, se não foi. Me contem. Primeiro Café com as Leoas, amei. Ai, que bom. Então, ó, Cíntia, coloca na tua agenda toda semana às 8h30. Coloca lá, Café com as Leoas. E se inscreve pra receber sempre esse material. Beleza? Gente, nos vemos na próxima semana aqui no nosso café e daqui a pouco a gente se vê nos stories. Ai, gente, que lindo! Eu amo vocês. Fico quentinha só... Mas, ó, agora... Vocês vão... Ó, vou até sorrir aqui, assim, ó. Até tirei um print dos comentários de vocês. Vocês vão aplicar esse negócio. Muitas ideias pra aplicar. Exatamente. Porque senão, não funciona. Deixa eu dar um sorriso assim, ó. Deu. Meu time depois pede, não sorriu. Sorri. Vocês têm que aplicar.
Porque se a gente não aplica, a gente fica só com isso, gera ansiedade. É aplicar. Porque semana que vem eu dou mais insight pra vocês e vocês vão aplicando, crescendo e vocês vão sendo mulheres cada vez mais prósperas, mais felizes e com mais resultado. Tá bom? Beijo, minhas lindas. Até semana que vem e até daqui a pouco nos stories. Diferencial a senha do nosso PDF.